tudo bom? Seja bem-vinda ao Tempo de Dançar. Eu fico muito feliz de poder trazer a tua história e compartilhar com as pessoas do canal. Gostaria que tu te apresentasse, dissesse teu nome, quem tu é, o que tu faz e com quantos anos tu começou a tua trajetória em dança? Como foi essa procura? Olá, Isadora, tudo bom? Meu nome é Mara Nunes, eu tenho 57 anos. Comecei a dançar com 44 anos. Tá? A primeira vez que eu dancei fiz aula de dança do ventre. Eu trabalhava numa estética e eu conheci uma cliente que fazia dança do ventre e eu fiquei curiosa. E me apaixonei, tanto que eu fiz 2 anos. E me deparei com essa minha professora sendo minha aluna faz pouco tempo. Foi isso que me motivou a começar essa nova dança. Na nossa conversa, tu apresentou a tua trajetória em vários estilos de dança. E eu queria também que tu trouxesse isso aqui. Quais os estilos que tu experimentou? O que tu traz de cada um deles? Qual foi o benefício, né, de ter começado numa dança, seguir por outra, né? Ou o que te chamou a atenção também nesses estilos? Bom, eu comecei, como eu tinha falado, com a dança do ventre por causa de uma cliente. Depois, eu fui fazer dança de salão. Mas eu fui fazer umas aulas que não durou muito tempo, porque eu trabalhava muito e não fechava os horários. Mas eu tenho um filho, que hoje está com 28 anos, e ele dança flamenco. Ele começou a dançar com 11 anos. Eu levava ele até a escola, ficava esperando, e, e depois íamos embora, porque era à noite e eu ficava preocupada, né, com ele andando sozinho. Até que um dia, alguém me perguntou se eu poderia ajudar um professor que estava dando aula, que é o professor Marcos, dando aula, se eu podia ajudar ele. E eu estava lá sentada esperando meu filho. E eu disse, gente, eu não sei dançar, eu não sei nada disso, né? E num primeiro momento foi assustador. Porque como assim ajudar, né? E aí eu resolvi ir para essa aula. Daí eu cheguei na aula, fui super bem recebida pelo professor, e ele disse assim, eu só preciso de alguém que fique fazendo um par comigo. E aí eu disse, ok. Fiquei lá, né? Desde então eu comecei a acompanhá-lo e fazer aulas com ele. E aprender essa nova dança, né? Esse novo mundo da dança. E a tua experiência com o flamenco e com o tango? Como é que chegou nesses dois estilos? Que tu falou que ficou bem apaixonada pelo tango uma época. E como é que foi, né? Porque eu sinto que cada dança é um mundo, né? É um universo. E aí a gente vai se entregando, vai conhecendo um universo e outro. E como é que foi essa experiência com o flamenco e com o tango? Bom, quando eu comecei a ajudar esse professor, isso em 2008, eu a dona da escola me chamou e aí eu passei a ser bolsista dessa escola. E na primeira apresentação que a escola fez, foi feita algumas coreografias para os bolsistas. E a primeira coreografia que eu dancei foi um tango. Que eu não sabia nada de nada, né? Em relação a técnicas, nada. Só que eu me apaixonei pelo tango. Nossa, foi assim maravilhoso. E eu passei um bom tempo, eu acho que mais de um ano, respirando tango. Tudo para mim era tango, 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 né? Foi aí que eu descobri que eu queria era isso. Eu queria dançar e ajudar as pessoas nas aulas. E aí eu fiquei com a gurizada dançando. E o flamenco, eu queria saber, na primeira penha que eu vi o meu filho dançar, eu pouco vi ele dançar, porque eu mais chorava do que conseguia assistir, né? De emoção. E eu não estava entendendo muito bem o que era aquilo, porque eu só via as aulas dele, acompanhava as aulas dele sapateando, sapateando, e ficava assim, o que é isso? Por que ele fica só sapateando daquele jeito, né? Porque eu nunca vi a dança propriamente dita. Eu via ele sapateando, tá? Batendo lá os pés, eu não entendia nada daquilo. Até que eu vi a penha.
A penha, o que era a penha? No auditório da escola, na sala grande, tinha um pequeno auditório, tinha um pequeno teatro, e aí se apresentavam, né, os alunos da escola. E ele se apresentou. Menina, eu chorei tanto, tanto, tanto. Emocionante, emocionante. Eu me emociono até hoje, né? E eu descobri, ali eu descobri a grandeza que é a dança. E eu me assustei. Por quê? Se eu fiquei tão tocada vendo uma criança, claro que é meu filho, e tinha uma senhora quase 70 anos que dançava, Dona Eva, que era assim, ela dançava tudo que tu possa imaginar. Todas as dança de salão, ela fazia dança do ventre, street ela dançava. Então, foram duas pessoas que me tocaram muito. E eu fiquei imaginando, nossa, quem está dançando, seja de uma maneira informal, que era, né, aquele momento, ele tem ele consegue tocar o outro de uma maneira muito intensa, sendo que eu posso me levantar daqui e sair achando que o mundo é maravilhoso e transformou a minha vida aquela dança, como de uma maneira negativa achar que tudo é horrível e sei lá, né? Sim. Então, daquele dia eu vi uma coisa muito séria. A responsabilidade que a pessoa que está no palco ou está dançando de qualquer maneira, ela tem sobre o outro, que a pessoa que vê. Sim, é verdade. É muito bonito trazer essa perspectiva, como tu trouxe, né, de ser tocada como um espectador, né? Eu trouxe várias pessoas aqui e apesar de a gente falar da experiência de dança, a gente não entrou, né, nesse detalhe da experiência como espectador. E é muito importante e até hoje, né, acredito que quando a gente segue nesse mundo artístico, a gente busca, né, esse sentimento, essa sensação, essa pulsão de vida, né, de querer viver e aproveitar que a dança gera, né, esse movimento, né, então é muito bacana. E trazendo de toda essa experiência, né, eu imagino que apesar de ter sempre vindo de uma dança, as primeiras aulas de um novo estilo talvez não sejam assim sempre fáceis, né? Então eu queria que tu comentasse como que foi a tua primeira aula estruturada, né, de dança do ventre e como que foram as outras primeiras aulas, né? Qual é essa sensação de primeira aula? Porque a gente muda de estilo, a gente carrega uma bagagem, mas ainda assim tá ali como aprendiz, né? E como que é para ti essa sensação de primeiras aulas, primeira experiência? Frustrante. A vontade que eu tinha era de sair correndo. Meu Deus, eu nunca vou dançar isso. Isso é horrível, não é pro meu corpo. E era horrível, era assim, horrível. Então, mas, ao mesmo tempo, é mágico. É um desafio. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de desafios, né? Minha vida é movida de desafios. Quanto mais desafios, eu, eu me movo melhor. Mas a dança do ventre, assim, é a primeira. Meu Deus, eu nunca vou saber fazer tudo isso. Imagina, é quadril, é braços, e eu penso que eu não sou muito jeitosa, mas foi apaixonante. E eu tive a sorte de ter uma professora maravilhosa. Aliás, eu não tive uma professora, foram 3 professoras que me inspiraram muito, muito. E são minhas amigas até hoje e são inspirações para mim, né? Foi difícil, claro, mas foi muito bom porque elas faziam com muito carinho. E eu vejo sempre essa parte do como eu recebo, como que a outra pessoa se doa, como que ela passa esse conhecimento. Então, eu sempre me apego a isso quando eu sou aluna, né? Quando eu estou na posição de aluna, eu sempre me apego. O que essa pessoa realmente está me passando? O que ela quer me passar? Porque eu sei, às vezes que eu sei. Quer dizer, na verdade, eu não sabia nada do que eu fui buscar. Eu fui dançar para dar uma arejada, né? Nesse momento, porque eu trabalhava demais, eu fui dar uma arejada. E mudou a minha vida, sim.
na dança de salão, que depois eu fiz umas aulinhas de uma outra escola, era salsa, frustrante. Meu Deus do céu, o que era aquilo, sabe? E era tudo diferente, mas a dança do ventre, para mim, assim, era tudo diferente e era um mundo mágico. A salsa mais ainda. Mas, como eu já vi, eu gostei de dançar, sempre gostei de dançar, né? De maneira na escola, em casa, na rua. E quando tu pega uma coisa muito fechada, é uma caixa. E eu penso que isso me incomoda até hoje. Por quê? Tudo bem que nós temos estruturas, tem que ter técnica, tem que ter muita coisa, beleza? Que eu também trabalho assim com estruturas, né? Mas não pode tirar, como que eu vou dizer, a individualidade, a naturalidade e querer encaixotar. E isso sempre me incomodou. Hoje eu sei o porquê que me incomodava, o que era realmente. Mas na época eu não sabia por que eu não gostava de tantas coisas. Essas mudanças, essas caixas, essas limitações, isso me incomoda. Até hoje, né, Isadora? Mas eu gosto de dançar, eu sou apaixonada. Mas cada aula que eu entrava era um mundo diferente. E aí são personagens que tu tens que, né, vestir. Bom, na salsa é esse personagem, no samba é aquele personagem, no forró é esse personagem. Beleza, mas essa coisa de querer que todo mundo faça igual e tem que ser daquele jeito, me tirando a espontaneidade da minha dança, que hoje eu sei, né? Hoje eu sei qual era o meu desconforto que eu tinha nas aulas, quanto aluna, e quanto aprendiz também, na época que eu era bolsista, era isso. Sim. Não é fácil, né? Transitar por esses estilos, cada estilo também tem a sua própria cultura, né? De aulas, de jeitos, de maneiras de se comportar. Então, a gente vai se deslocando dessa forma. E eu queria que tu compartilhasse com a gente também o que impactou, né? Porque na nossa conversa, tu falaste que nessa primeira escola que tu estava dançando, tu era uma das pessoas mais velhas, assim, da escola como um todo. E como que impactou essa presença, né? Esse título invisível, entendeu? Como aluna no teu aprendizado, porque a gente tem a referência das pessoas mais velhas do que a gente, como alguém que sabe, uma pessoa que já tem uma caminhada, um respeito. E como que foi isso dentro da tua trajetória como aprendiz, né? E sendo uma pessoa representante mais velha, numa idade que talvez muitas pessoas não comecem a dançar, né? Se foi um ponto fora da curva. Como é que foi isso? Assim, como que isso influenciou na tua experiência, na tua busca? Conta pra gente. Nessa escola, eu estava como bolsista, tá? Não propriamente aluna, bolsista da escola. E para mim, assim, os jovens são maravilhosos, né? Porque eu aprendi muito com eles, muito, muito, muito com eles. E eu tenho o meu processo de aprendizado é assim, eu preciso entender. Eu nunca soube fazer, a gente trabalhava muito com coreografias, né? Eu precisava entender aquela estrutura, eu precisava entender o que eu estava fazendo, não só fazer. Tá, é assim. Tá, mas é assim o que é assim? Então, sim, muito frustrante, porque eu não sabia nada e eu achava que sabia dançar, porque eu venho de um mundo dançante, um outro mundo dançante, né? Então, eu sei dançar, imagina. Não sabia dançar. Então, e eu precisava de um tempo para o meu corpo entender aquilo, aquela nova estrutura. Eu chamo as crianças e lá todo mundo me chamava Tia Mara, né? E para mim
tranquilo. Até hoje uns estão uns homens, né? Alguns casados, outros não, mas tia, encontro na rua é tia. Muitos me ajudaram muito, muito. Tinha um carinho muito especial comigo, de paciência. E só que eu não tinha paciência comigo, porque não era tanto a cobrança deles, do grupo, enfim. De vez em quando eu me retirava para não atrapalhar. E às vezes eu insistia porque eu queria aprender. E para mim não era muito fácil. Aquele mundo, aquela aprendizado. Sim, daí achavam que sim, que eu já sabia alguma coisa, né? Ou alguns achavam que de repente aquele não era o meu lugar. Que eu poderia estar fazendo outra coisa, ficando em casa, né? Ou sei lá. Mas não era o meu lugar ali. Sim. Eu queria que tu trouxesse, e isso para mim foi uma das coisas mais marcantes na tua trajetória, que tu me contou antes, como que tu saiu dessa transição de aluna, aprendiz, bolsista, para uma posição de professora, artista e uma pessoa pensante sobre dança. Eu percebo que a tua trajetória tomou um rumo bastante profundo, com algumas experiências, por exemplo, misturando dança e teatro, né? Com outro viés, um viés, eu diria, um pouco mais filosófico, né, da dança, que tu falou que gosta muito disso. E como é que foi essa transição? Porque quando a gente pensa, digamos assim, no modelo tradicional, né? Começar a dançar já aos 44 anos já não é algo comum. E aí, fazer uma trajetória tão bonita, que já tem mais de 10 anos, e agora, não sei há quanto tempo, mas acredito que há algum tempo, tu já vem nessa busca e nessa filosofia e nesse pensar sobre dança, que é algo mais profundo, que não é todo mundo que adentra, né, nesse universo. E eu queria que tu trouxesse isso. Como é que foi essa transição? Essa transição se deu assim. Eu sempre acompanhava alguns professores. Chegou uma menina, todo mundo é menina, tá? Para mim, e é uma coisa muito carinhosa, porque eu adoto as pessoas, adoro. Do Rio, para dar aula na escola. O nome dela é Luma. E eu fiquei ajudando ela nas aulas. E eu sempre gostei de prestar muita atenção como as pessoas davam aula. E ficava ajudando. Até que um dia ela é filha única, a mãe dela ficou doente e ela teve que voltar para o Rio de Janeiro. E ela disse assim para mim: tu vai ficar dando a minha aula? Oi, como assim eu vou ficar dando a tua aula? Porque as pessoas achavam que eu era professora, porque mesmo sendo bolsista, eu sempre fui muito metida, tá? Muito metida. Eu já ia ajudando, eu ia conversando, e eu dizia assim: quem sabe tu tenta fazer de tal maneira. E eu sempre, e os professores com os quais eu trabalhei sempre me deram muita liberdade disso, desse carinho com os alunos. E eu disse: não tem como, menina, como é que eu vou dar a tua aula? Eu não sei dar aula. E ela disse assim: tu sabe, tu sabe. E eu já avisei que enquanto eu estiver fora, você vai ficar no meu lugar. Eu vou te dizer que eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico, porque tinham muitos alunos na aula, a aula dela tinha bastante gente, e era nossa, não tem nem o que te dizer, assim, sabe? A dimensão do que ela fez. E aí eu fui. Mas eu já tinha tido uma outra experiência com uma outra professora que eu não dei aula, mas ela me pediu para ajudar num curso dela. E eu fiquei pensando, eu sou massoterapeuta também, aliás, eu tenho várias outras atividades, né? Que na verdade eu sou aposentada, tá, Isadora? Eu sou aposentada agora, né? E também trabalho com dança. E aí, essa menina me pediu para ajudá-la ela ia dar um workshop de salsa, e ela pediu que eu desse também uma ajuda na aula dela, entrasse com um workshop também sobre massagem.
Eu me apavorei. Como assim que eu vou trabalhar com ela? Porque ela era muito top, sabe? Ela era uma professora nota 1000. Até hoje ela não dá mais, não dá aula, não está aqui em Porto Alegre, ela não mora aqui, mas era uma das referências na salsa na época, lá na escola. E aí eu disse, meu Deus do céu. Então as pessoas já vinham assim em doses homeopáticas e eu me assustava, porque eu achava que eu não tinha todo esse potencial para ocupar uma sala de aula quanto professora. Mas enfim, vai, porque chegou a tua hora. Foi isso, mais ou menos isso que aconteceu. E eu fiquei um mês dando a aula para a Luma, linda, aula. Ela saiu, tinha alguns alunos, ela chegou, tinha mais alunos, né? E eu me assustei, porque dali em diante ela dava aula e ela passava aula para mim. Ela dava aula e passava aula para mim, uma parte da aula eu dava. E isso começou a acontecer de eu estar tomando a fala à frente de algumas aulas das quais eu. E é uma coisa assim, não que os outros professores diziam, tá, agora tu vai dar aula, não. Já era automático a minha fala. Isso me assustava. Que interessante, Mara. Eu gosto bastante, eu acho que mostra os caminhos, né? São experiências únicas, trajetórias completamente diferentes, mas conforme a gente vai se aprofundando da técnica, da cultura, da convivência em dança, né? Para algumas pessoas sobressai, assim como sobressaiu para ti, né? Esse espaço, né? Esse local de fala e de condução, né? De uma aula. Muito bonito. Olhando para a tua trajetória de volta, o que mais tu te orgulha de todos esses anos, né? E tuas experiências em dança? Sejam viagens, cursos, encontro com pessoas, workshop. O que te traz orgulho, assim, dos teus feitos, das tuas colaborações? Nossa. Pois então. Uma coisa que me traz muito orgulho é que eu conheci eu estou sempre conhecendo pessoas, o mundo da dança nos dá esse presente, né? Do conhecimento. Eu conheci uma menina que me apresentou. Eu fiz o GED em 2015, o grupo experimental de dança, por causa da Juliana Werner. E ela me apresentou um outro mundo. Se eu já tinha 1000 desconfortos antes, né? Desconforto no sentido de o que é que não está encaixando nessa dança, nesse mundo dançante, o que para mim não tá legal, né? Nessa trajetória toda. Quando eu fiz o GED em 2015, eu descobri que eu tinha, daí surtei de vez, surtei, já não sabia mais quem eu era, o que eu queria, eu sabia que eu queria dançar, né? E nesse meio tempo, nesse papo aí, eu saí da primeira escola e fui para outra, porque eu fui convidada aí para outra escola, como bolsista e não como professora. E eu estava começando ainda minha trajetória na outra escola quanto professora, com algumas aulas, assim. E no GED, com o GED, eu descobri o meu potencial, sabe? E aí eu já estava com 50 e alguns, 50 e bastante, né? Mas isso nunca foi problema para mim, a minha idade nunca foi problema, muito pelo contrário, né? Eu penso que eu tenho muita disposição e muito. A minha idade diz uma coisa, o meu corpo diz outra, minha cabeça diz outra, e aí nós vamos brigando e vamos andando de mãos dadas, né? Nesse mundo dançante. E o JET, nesse ano de 2015, eu conheci uma professora, Bia Diamante, do qual eu fui a intérprete de uma dança, um teatro-dança, das composições existenciais com ela. Dirigi um espetáculo depois do GED, que se chama Minha Dança Não É Só Passos, e aí eu descobri que sim, eu sempre disse que a minha dança não é só passos, e o que eu sempre procurei mostrar para os alunos que
o mundo da dança é muito mais do que isso. É a tua respiração, é o teu sentimento, é o teu querer. E aí eu vim, aí eu renasci para o mundo nesse momento. Ai, Então que isso me dá lindo. muito orgulho. Ai, tô bem emocionada compartilhando a tua história, assim. É muito bonito, eu não consigo trazer tudo, mas fico muito feliz de ter cruzado contigo, né, nesse caminho e poder trazer a tua história, poder escutar. Eu tô aprendendo aqui também desse lado e te ouvindo, assim, então eu fico muito agradecida, sabe? E assim, pra gente terminar, eu queria que tu desse um conselho ou incentivasse as pessoas que ainda não experimentaram a dança, né, a buscarem isso para sua vida. A gente sabe que existem diversas formas que a gente pode experimentar a dança, e eu não falo aqui só de estilos, né? Existe danças mais de palco, danças mais introspectivas, danças mais populares e de conexão social, cultural, com ancestralidade. Existe um mundo imenso. E eu queria que tu trouxesse, sob o teu ponto de vista, né, um conselho para quem ainda não buscou isso, né, e o que isso pode representar para essas pessoas. Primeiro, o que eu falo sobre dança? O que cada um... qual o conceito de dança de cada um? Então, tem que ver o que a pessoa está procurando na dança. Qual é a sua dança pessoal? Eu falo sobre a dança como um todo. Eu não divido a dança. Eu não consigo dividir a dança. Apesar de saber de tudo isso que tu falou, para mim ela é uma só. Ela tem que vir de dentro. A dança é a essência de cada um. Então, se as pessoas dizem assim, eu não sei dançar, eu não levo jeito. Gente, vocês levam jeito sim. Todo mundo leva jeito para dançar. Todo mundo dança. De alguma maneira dança. Ó, quando a gente acorda, né? A primeira coisa que nós fazemos é abrir os olhos. Começamos a nossa dança. Aí nós nos espreguiçamos. E nós vamos... É uma dança, gente. Ou rolamos na cama, ou a gente dá um salto porque está atrasada. Tudo isso é dança. A gente caminha, é dança. A gente caminha num pulso, no nosso pulso, né? No nosso pulso. Isso é dança. Aí tu acelera o passo, tu está dançando no teu ritmo. Mais lento, mais rápido. Você para, mas continua dançando. Então, a dança é para todo mundo. Todo mundo já dança. Agora, quando você procura uma escola, eu sempre digo que eu não vou ensinar ninguém a dançar. Eu relembro coisas que estão guardadas. Ou organizar toda essa nossa dança, reestruturar essa bagunça que a gente tem, né? Que a gente faz durante o dia sem pensar. É só uma reorganização dessa dança natural. Então, assim, ó, vem dançar. Ai, Mara, muito obrigada. Eu fico assim, eu tô extremamente feliz de poder compartilhar a tua história, um pouco da tua história. Quero te agradecer muito pela tua disponibilidade de estar aqui comigo, né? Compartilhando esse tempo, esse momento. Tem muitos aprendizados nessa entrevista. Espero que as pessoas também consigam sentir e enxergar essa tua verdade, o que tu fala, que para mim já transparece desde quando tu abre a boca para começar a falar, como tu explica. Então, assim, eu quero te agradecer, sou muito grata. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço esse momento único, único e também apavorante de estar aqui falando, mas assim, ó, não tem como expressar toda a gratidão desse momento. Eu aqui sou, ó, eternamente grata.